Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Esse mês de janeiro de 2026 é do ano 43 da fundação da nossa Casa Espírita. Em janeiro de 1983, iniciamos as atividades e, graças a Deus, o esforço de todos, nos encontramos aqui firmes e fortes ao longo desses anos. Nossa casa nunca teve férias coletivas como existe em outras casas. Podemos estar com um número reduzido de médios, de trabalhadores, mas estaremos sempre de portas abertas, pois consideramos que um pronto-socorro não deve tirar férias em momento algum. E para nós é uma alegria podermos desfrutar deste momento tão importante desta casa, na presença de pessoas tão queridas. E hoje nós temos aqui nosso querido amigo Leandro Soares, coordenador de cursos da Federação Espírita Brasileira, que sempre, quando é convidado, vem com muita alegria à nossa casa, trazendo-nos uma reflexão profunda. Hoje o tema é um tema bem interessante, promessas de ano novo, possíveis reflexões e contribuições à luz da doutrina espírita. Então, é um amigo querido de muitos anos e que, graças a Deus, todas as vezes que o convidamos, ele sempre recebe o convite com muita alegria e nos proporciona esse encontro e fica registrado o nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo do YouTube, todas as palestras que aqui são proferidas. Faremos uma prece de imediato, convidaremos o amigo Leandro para assumir o púlpito. Senhor da vida, neste ano 43, na fundação da nossa Casa Espírita, elevamos a Ti o nosso preito de gratidão pelas oportunidades de trabalho no bem, recebendo em nossa casa, ao longo desse tempo, centenas, se não milhares de pessoas que aqui estiveram conosco, ouvindo palestras, recebendo passe, água fluidificada, fazendo tratamento espiritual. E possamos continuar nessa trajetória, Senhor, na certeza de que a nossa casa possa permanecer jorrando esperança. E mesmo após o nosso recesso, que outras mentes, que outros irmãos queridos possam levar adiante este trabalho edificante no bem comum. Que o Senhor esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Rogamos a inspiração e roteiro para o orador da noite de hoje, para que a sua palavra cale fundo em nossos corações. Que assim seja. Caro amigo Leandro, seja bem-vindo sempre. Boa noite a todos e a todas, tanto os que estão aqui presentes como aqueles que estão online. Bom dia e boa tarde para aqueles que assistirão posteriormente.
E falando nesses em particular, esse tema de hoje, promessas de ano novo, que nos é conhecido, acho que não há ninguém que já não teve essa experiência ou não tem ela regularmente de aproveitar o início de um novo ciclo, particularmente a virada de um ano, para refletir um pouco sobre o que ele pode planejar e tentar empreender ao longo daquele ano que vai vir. Para aqueles que estão, então, assistindo remotamente, posteriormente a esta segunda terça-feira do mês de janeiro, em que a casa que tem emanado tanta luz há 43 anos, então, completa mais um aniversário, pelo que parabenizo e fico muito feliz, né, que possam vir décadas e décadas, séculos pela frente ainda, porque sabemos que essas iniciativas não são tantas ainda em nosso mundo, e, portanto, aqueles que estão dedicados a ela há tanto tempo, como nosso querido irmão Arnaldo e todos que estão vinculados a ele, merecem o nosso reconhecimento, a nossa parabenização. Mas, voltando a essa questão, essas promessas ou autopromessas que fazemos, visando mudanças, visando melhorar algo, regra geral é isso, eu preciso melhorar em algum ponto, se aplicam a qualquer momento. Nós costumamos pegar aí uma virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, tem uma simbologia de fundo, mas qualquer dia seria dia para refletirmos sobre isso e, portanto, essas reflexões podem se aplicar a todo e qualquer que venha assistir posteriormente a essa fala, não importa o mês do ano, o dia, o horário, enfim. Mas falando sobre essas autopromessas tão recorrentes, né, que nós fazemos aí no nosso dia a dia não, nesse caso particularmente no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, mas eventualmente alguns em outros momentos, como no aniversário, por exemplo, nos trazem algumas reflexões desde já e merecem algumas reflexões talvez mais aprofundadas, particularmente no que toca à natureza do que nós costumamos nos autoprometer. Qual é a natureza, e esse é um ponto de reflexão inicial que nós vamos trazer, do que nós estamos estabelecendo para nós mesmos. E por que habitualmente não as cumprimos? Alguém aqui já teve a experiência de, com sinceridade mesmo, estabelecer metas, estabelecer planos com convicção, eu vou fazer, mas passado esses 365 dias, nós nos damos conta que até talvez tenha tido algum esforço inicial, mas logo tudo ficou para trás. E talvez nenhuma daquelas realizações, ou apenas uma pequena parcela, realmente foi realizada. Essa é uma outra reflexão que eu pretendo suscitar aqui nesta breve fala. Então, para iniciarmos com a primeira questão, qual é a natureza prevalecente dessas autopromessas? E o objetivo aqui é realmente que reflitamos em conjunto sobre se o que estamos a buscar em termos de mudança, de melhoria, de progresso, é verdadeiramente bom para nós. É o que tem de mais importante para nós. Esse é o ponto. Mudar, todos nós precisamos mudar. Isso é um fato. E aquele que não reconhece isso, eu garanto, um dia vai reconhecer. Porque não há ninguém que tenha atingido um estado de perfeição entre nós, regra geral. Peço perdão a um eventual espírito puro que possa estar presente, esse já atingiu, mas é a exceção. A maior parte de nós tem muito ainda a cunhar, interiormente principalmente, e, portanto, muitas mudanças precisam ser feitas. Mas qual é a natureza prevalecente das autopromessas, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já ouvi, pelo que eu já fiz, pelo que, inclusive, a IA, quando eu consulto, fiz uma consulta recente, mais de uma, inclusive, em mais de uma ferramenta de IA, nos traz o que tem prevalecido. Vamos trazer alguns típicos exemplos. Estabelecimento de rotina de atividades físicas. Eu prometo que neste ano eu vou frequentar a academia regularmente. Ou vou passar a correr pelo menos 3 vezes por semana, por exemplo, entre tantas outras possíveis relacionadas à atividade física. Importante. Indubitavelmente importante. Melhoria da alimentação. Vou começar uma dieta séria e a seguirei ao longo de todo o ano.
Alguns estabelecem as segundas-feiras do ano. A cada segunda-feira, não, agora eu vou. Na próxima segunda eu começo. Aí não deu certo, não, mas na próxima eu vou. E assim sucessivamente. Mas, seguindo, eu vou perder 20 quilos, 15 quilos, 30 quilos, enfim. Vou cortar o açúcar. Vou comer mais frutas, legumes e vegetais. Outra típica autopromessa é: eu vou organizar as minhas finanças. E, portanto, eu vou começar um novo empreendimento que vai me trazer muito dinheiro. Ou eu vou mudar de emprego para ganhar mais, para estabelecer uma condição financeira melhor. Ou eu reconheço que não estou economizando como deveria, ou investindo o meu dinheiro como deveria, portanto, eu vou me organizar para economizar e investir mais. Eis algumas das recorrentes autopromessas na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, e eu acho que alguns aqui já devem ter se identificado, porque elas são recorrentes entre nós. Essas autopromessas estão focadas em melhorias no campo material ou espiritual. Essa é a primeira reflexão que eu trago, já que estamos aqui trazendo reflexões à luz da doutrina espírita, mas com uma ressalva importante. Por espiritual, nós estamos pensando em algo extremamente amplo e profundo, tratado inclusive pela psicologia profunda. Para se focar no espiritual, você não precisa estar atrelado a uma religião, a uma filosofia específica. Um ateu pode se focar em questões espirituais no sentido profundo do termo, e nós vamos procurar explorar um pouco isso. Mas eu pergunto, então, essas promessas típicas que eu trouxe como exemplo não são únicas, mas são muito recorrentes. Se focam mais no campo material ou espiritual? Material. E ainda, por que esquecemos tão recorrentemente, portanto, do que é eterno, do que não é perecível, do que não é passageiro? Isso se aplica a todos nós. Sejam honestos consigo mesmos. A maior parte do tempo, nós não estamos focados no que é permanente, no que é eterno. É muito mais no material, no perecível, no passageiro. Por que esquecemos com tanta recorrência do que é eterno e nos focamos com tanta ênfase no que é efêmero, portanto? Ainda que também seja importante, obviamente, cuidarmos do que é passageiro. Então, não me interpretem mal. Cuidar da alimentação é imprescindível. Estabelecer uma prática de atividade física, a ciência já o comprovou em mais de um ramo da ciência, que é fundamental para que nós mantenhamos o nosso organismo físico saudável, para que nós cheguemos numa idade mais avançada, numa condição melhor. Isso vale para a alimentação, isso vale para a atividade física. É importantíssimo. Cuidar da questão financeira é também importantíssimo, obviamente. Nós não podemos prescindir e negligenciar o aspecto material. E a doutrina espírita nunca fez essa recomendação. Muito pelo contrário. Nós precisamos, por exemplo, reconhecer que o organismo físico é um templo sagrado que nós estamos provisoriamente ocupando, visando nos autoaprimorar, visando experienciar o que nos compete experienciar para avançar um pouco mais. E dentro da doutrina espírita, entre outras doutrinas também reencarnacionistas, nós sabemos que ocupamos periodicamente um corpo aqui, mais adiante outro, e outro, e outro, e todos eles merecem todo zelo, toda dedicação para a preservação, inclusive pensando na manutenção da nossa energia vital, para que tenhamos condições de ir até o momento que está planejado ir, nessa experiência transitória. Mas é transitório, é efêmero, e muitas vezes nós nos esquecemos disso, ao ponto até de nos confundir com o corpo. E aí vem uma reflexão que também não é restrita à doutrina espírita, mas é muito presente na doutrina espírita. Será que nós somos o corpo físico? Muitos confundem e acreditam, sem refletir muito, que são o próprio corpo. Quando um aprofundamento não tão avançado assim nos permitiria deduzir, por questão lógica, até que nós não somos o corpo, nós detemos o corpo. Nós somos
algo a mais, algo além. Mas nós nos confundimos e a doutrina espírita responde o porquê isso é tão recorrente. Por que nós nos focamos tanto no que é efêmero, material e passageiro e chegamos a negligenciar por completo o que é realmente permanente, espiritual e eterno. Se nós formos lá em O Livro dos Espíritos, na categorização dos espíritos é uma das possíveis, inclusive explica claro em O Livro dos Espíritos, não é absoluta, mas é uma didática e muito inteligente, como foi colocado, segregando em 3 categorias: espíritos imperfeitos, espíritos superiores e espíritos puros. Aonde será que a maior parte de nós, a grande esmagadora maioria na Terra, se encontra? Pensando na classificação, somos ainda espíritos imperfeitos, terceira classe. Ela vai se subdividir em vários níveis, e aí alguns estarão numa condição muito mais materializada, por assim dizer, outros menos. Mas quais são as características que prevalecem entre nós, portanto, ainda? Predominância da matéria sobre o espírito, em todos os sentidos, inclusive em nossos pensamentos, em nossas formas de pensar, sentir e agir, a materialidade prevalece, ao ponto de esquecermos o lado espiritual. E espiritual, mais uma vez, num sentido bastante amplo, que independe de ser espírita, de ser católico, de ser ateu. Espírito, se vocês buscarem, inclusive, a etimologia da palavra, não nasce propriamente no contexto religioso. Um grande pensador que eu muito admiro, Carl Gustav Jung, por exemplo, usa espírito em diversas obras, com o seu sentido profundo e etimológico, sem necessariamente atrelar a uma crença religiosa. Mas ainda vem uma outra questão que é difícil reconhecer: propensão para o mal. Ainda não prevalece a propensão para o bem entre nós. E ignorância, inclusive ignorância sobre o que verdadeiramente somos. Em nosso planeta, regra geral, nós não nos detemos muito sobre essa reflexão de que somos espíritos imortais. Nós nos vemos como aquele que está ocupando determinado cargo, determinada atribuição, determinado papel social, seja no contexto familiar, seja no contexto social. Então, quem é você? Ninguém responde de forma precisa. Na realidade, nós respondemos com base nas várias personas, expressão de Jung, inclusive, que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia. Eu sou o gerente, eu sou o analista, eu sou mãe, eu sou Leandro. Mas nós não somos essencialmente nada disso, no final das contas. Isso tudo é passageiro. Mas, dada a nossa ignorância que ainda prevalece sobre as verdades eternas, é natural que a gente, a maior parte do tempo, se foque muito mais nessa superficialidade ou materialidade. Mas, então, a predominância da matéria sobre o espírito nos faz também, quando vamos estabelecer melhorias e mudanças, olhar muito mais para essa superficialidade material, muito mais do que para a profundidade espiritual que compete a todos nós, cedo ou tarde, também analisar. E olhem só o que Kardec registrou em março de 1858 em uma das revistas espíritas. O materialismo é um dos vícios da sociedade atual. A sociedade ou as sociedades mudaram de lá para cá. Mas será que esse item teve uma grande modificação? O materialismo continua, se nós formos honestos numa análise aprofundada do que tem prevalecido, sendo um vício das sociedades. E isso tudo, então, responde o porquê, regra geral, nos focamos muito mais no que é material e não no que é espiritual. Mas, afinal, qual a importância de nos focar mais no acúmulo de bens perenes e não em bens materiais ou em questões que são materiais? Então, a resposta vem, propositalmente, em uma passagem de um Novo Testamento. E por que eu trago o Novo Testamento? Logo de início, inclusive o título traz que são reflexões à luz da doutrina espírita.
E nós vamos encontrar na codificação espírita, em mais de um momento, uma declaração que afirma que o alicerce moral da doutrina espírita é nada mais, nada menos que a moral do Cristo. Ponto. Aliás, o que há de mais importante, e eis aí a sua força, essa é uma expressão que aparece na codificação, a força da doutrina espírita, é justamente por ela se alicerçar na moral do Cristo. E olhem só a reflexão, então, que nós vamos encontrar em Jesus acerca, de certa forma, dessa pergunta que eu lanço. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, primeiro, ele traz uma reflexão sobre a importância de começarmos a analisar quais são os bens que verdadeiramente importam, quais são os bens que permanecerão e que nos acompanharão, inclusive. Será que o nosso corpo sarado, saudável, vai resistir a 100, cento e poucos anos? Será que todos os bens que nós reunirmos poderão ser, como a gente já viu em muitas civilizações antigas, enterrados para que os levemos para a vida após a morte, para aqueles que têm a convicção na continuidade da vida? Isso é mais do que comprovado, e não só por um movimento, mas vários movimentos filosóficos e religiosos, que não é possível, tudo fica para trás. E Jesus está trazendo uma primeira reflexão. Não obstante, não nos cabe, obviamente, negligenciar o que é material, o corpo, como eu falei, a alimentação, atividade física, as finanças, isso tudo tem a sua importância, até porque isso pode ser um alicerce para nos viabilizar, nos focar nas questões espirituais, mas não podemos nos esquecer, e, portanto, ele está trazendo esse alerta. E ele ainda arremata com porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E ele traz uma reflexão importante que, em diversas ocasiões, para quem está no contexto espírita e lida, por exemplo, com a reunião mediúnica, já pode ser comprovada. Aquele que tem o coração, a mente, que está de corpo e alma focado no perecível e no material, vai sofrer muito, inevitavelmente, quando dessa mudança de plano, vamos colocar assim, e quando desse deixar essa roupagem material para trás. Isso é inevitável, e eu afirmo que existem inúmeras comprovações disso. Então, muitos se focam única e exclusivamente aí, e é aí que se encontrarão no momento dessa passagem, se não tiverem refletido e se empenhado em modificar um pouco, em equilibrar um pouco isso antes. E falando em tesouro, olhem só o que vamos encontrar em Mateus, ainda em Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra e torna a esconder, e na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. E dando seguimento logo no versículo seguinte, novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Então, nessas parábolas, que estamos aqui no tesouro e na pérola, nessa simbologia, para se referir a esses bens que realmente são perenes, que são eternos, Jesus está trazendo uma reflexão do que nos compete buscar. Só que buscar aonde? Eu tenho que tentar subir aos céus, por assim dizer, para buscar esses tesouros ou essa pérola? O reino de Deus ou dos céus está dentro de vós. E essa reflexão tem uma profundidade psicológica que eu vou procurar evidenciar na sequência também. Mas vejam, quais são, então, esses bens perenes? Nós estamos falando, por enquanto, de forma simbólica. Pérola, tesouro. Que bens perenes são esses que nós poderíamos também refletir no momento de estabelecer autopromessas de ano novo? Além, mais uma vez, além
de estabelecer aquelas, agregar algumas outras. Então, se esses bens estão dentro de nós, conforme está sendo sugerido aqui, naquela passagem anterior também, merece uma reflexão. A busca, então, não é tentar subir uma escada na direção do céu, mas é mergulhar dentro de nós mesmos. Qual o caminho, portanto, para encontrar dentro de nós? Aí eu trago aqui um esquema bem simplório, mas para representar o ser humano também à luz da doutrina espírita. O ser humano, nessa subdivisão aqui, eu não vou adentrar na profundidade que ela poderia trazer. Se eu for nas obras de André Luiz, eu vou encontrar, para além do corpo físico e do perispírito, inclusive, um intermediário que ele vai qualificar como corpo etérico, vai ter o corpo mental, o corpo causal. Não vamos entrar nisso. Vamos simplificar, como, inclusive, na codificação está bem simplificado. Espírito e matéria. Todos nós, neste exato momento, estamos compostos, por assim dizer, de espírito, que é a nossa essência, e de matéria, que reveste essa nossa essência, para que possamos atuar, então, no mundo material. E numa linguagem também bem aderente à doutrina espírita, porque André Luiz faz uso dela, e Pastorino, em uma obra chamada A Sabedoria do Evangelho, também faz uso, individualidade versus personalidade. A nossa personalidade seria a nossa camada mais externa, do ponto de vista consciencial, que é a que prevalece. E nossa consciência de vigília, a gente está focado na personalidade. Então, nela se atrelam o corpo físico, sensações, emoções, pensamentos concretos ou inferiores a uma expressão para se referir a eles. Mas e na individualidade, que também faz parte do ser humano integral, mas que, regra geral, está, na maior parte do tempo, apagada, provisoriamente, mas está. Temos, às vezes, alguns insights, algumas intuições, alguns sonhos, alguns chamados, por assim dizer, mas a maior parte do tempo a individualidade, que é a nossa essência, não está no controle, e sim a personalidade, que é transitória, é o nosso ego, é uma outra expressão para se referir a ele. E uma expressão para se referir à individualidade foi dada por Jung e adotada por Joana de Ângeles na obra, não só nela, mas na série psicológica dela, são vários livros que compõem essa obra, grandiosa. Ela usa o self também, ou si mesmo, expressão também de Jung, para se referir ao self. E observem que, ao redor do ser humano, eu coloco, nessa esfera pontilhada, uma representação também muito simplória nesse esqueminha, de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e, portanto, nós, que somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, estamos imersos em Deus, conforme essa passagem quer representar. Mas essa expressão de ser feito à imagem e semelhança de Deus não diz respeito à personalidade. Esse seria o Deus antropomorfizado que tantas religiões do passado adotaram. Não há matéria relacionada diretamente a Deus, não há um corpo físico relacionado a Deus, mas a nossa essência profunda, a nossa individualidade expressa a divindade e está ligada à divindade. Então, avançando, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Olhem a sabedoria por trás dessa afirmativa de Jung. Ele estava ciente, à medida que ele se aprofundava na chamada psicologia profunda, a abordagem psicologia analítica que ele criou, ele foi percebendo, por experiência própria, inclusive nas experiências de introspecção que foram profundas, que havia algo dentro de nós que precisava realmente emergir. Era o self. Era a imagem de Deus dentro do ser humano, conforme eu vou trazendo uma situação na sequência. E por isso, nos competia parar de olhar só para fora e passar a olhar também para dentro. O chamado processo de individuação, para quem já ouviu falar de Jung, representa muitos passos que levam justamente a esse emergir do self, o emergir do que realmente somos, e somos, à luz da doutrina espírita, espíritos imortais atrelados ao Criador, diretamente atrelados ao Criador.
E por isso, a recomendação que Jesus nos faz. Qual é o caminho para encontrar esses bens perenes dentro de vós? Busque a perfeição. Nós somos espíritos imperfeitos, recapitulando aqui, mas somos perfectíveis e estamos no caminhar em vistas de chegar à condição de espíritos puros. E por isso, nos compete buscar essa perfeição espelhados naquele que é perfeição em plenitude. Mas Deus, que é infinito, é algo tão abstrato para um ser finito que nós somos, que não por acaso, periodicamente, emissários vêm ao nosso orbe e nos trazem o caminho para que a gente consiga fazer essa conexão. E olhem só o que em O Livro dos Espíritos nós encontramos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo para então conseguir essa união novamente com a divindade, essa conexão que demanda esse mergulho interior? Jesus. É a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, é a única que contém apenas uma palavra, um nome. Então, seguindo aquele caminho que nos foi apresentado, observem, tudo o que está registrado acerca de Jesus, por mais que tenha um viés biográfico até, visava trazer ensinamentos de desenvolvimento moral. Então, eu desafio todos aqui a buscar novamente o Novo Testamento e se dedicar a um estudo aprofundado para perceber que as recomendações são eminentemente para nos desenvolver moralmente. E por isso, há uma afirmativa de Jesus que João registrou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conheceis também ao meu Pai. Alguns se apressam, principalmente um cristão, de acreditar que com isso ele estaria a afirmar: converta os infiéis do hinduísmo, do budismo, de seja de qual crença for, porque só através do cristianismo ou da igreja que é possível chegar ao Pai. Não foi isso que Jesus falou. Jesus estava se referindo ao quê? Olhem só o que o Jung, cientificamente, porque o caminho dele foi eminentemente científico, nos traz. Ele, o Cristo, está dentro de nós e nós estamos nele. Do mesmo modo que o Cristo, o seu reino também está dentro de nós. Isso sou estranho, no contexto científico. Mas estamos falando de pura psicologia, conforme veremos. Então, avançando. Cristo elucida o arquétipo do si mesmo, ou self. Representa uma totalidade de natureza divina ou celeste, um homem transfigurado, um filho de Deus. E Jung nos convida a fazer o self emergir. Ele apresenta a realidade de que o self está, de certa forma, obstruído provisoriamente. Não obstante, ele mande periodicamente chamados, insights, intuições, mas ele está muito mais obstruído pela nossa materialidade, pela nossa ignorância, pelo nosso foco na personalidade, que, por enquanto, a maior parte não permitiu que ele emergisse. Orígenes. Quem já ouviu falar de Orígenes? Um dos pais da igreja, considerado um dos pioneiros lá, um dos grandes eruditos, lá do início mesmo, muito próximo, inclusive, de Jesus do ponto de vista temporal. Olhem só o que ele escreve. Cristo é a verdadeira imago Dei, ou imagem de Deus, a cuja semelhança foi criado o nosso homem interior. Com isso tudo, o que Jung, e isso também é confirmado por Joana de Ângeles, em vários momentos da série psicológica e em outras obras, o que Jung está sugerindo aqui? Que o self que todos nós possuímos, ou a nossa individualidade, nada mais é do que o Cristo interior. Então, o único caminho para nós chegarmos naquele no qual estamos imersos, ou a inteligência suprema, Deus, seja o nome que queira ser dado, o único caminho é esse mergulho interior, que vai fazendo emergir gradativamente essa consciência profunda e essencial que todos possuímos, que é o Cristo, porque ela já está conectada
com a divindade. Por isso, esse é o caminho, a verdade e a vida. Isso vale para um budista, isso vale para um hinduísta, isso vale para um muçulmano, não importa. Aliás, nós temos o hábito, muitas vezes, de segregar e de acreditar que a minha religião ou a minha doutrina é a melhor, a minha salva. Não. Eu garanto a vocês que há muitos espíritas que são maus, assim como há muitos protestantes que são maus, assim como há muitos ateus que são bons, e espíritas que são bons, muçulmanos que são bons. Então, afirmar que eu sou isso ou sou aquilo não assegura desenvolvimento moral. E ainda mais, ler obras e mais obras, fazer cursos também não assegura. Porque sem a prática efetiva, o esforço, nós não vamos dar nenhum passo e vamos, daqui a um ano, perceber, no próximo 31 de dezembro, que nenhuma daquelas intenções foi concretizada. Então, esse é um ponto para reflexão importante. No final das contas, nós todos queremos viver bem, mas pouquíssimos querem viver o bem. Essa afirmativa não é minha, não. Eu estou me valendo aqui de uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Ele trouxe essa reflexão que eu achei fantástica, ele tem toda a razão. Todos nós queremos viver bem, e muitos conseguem viver bem. Por exemplo, cuidando do corpo, da alimentação, das finanças, das relações, mas talvez não estejamos vivendo o bem e nem estejamos interessados nisso. Olhem só a conexão de todas essas reflexões sobre o Cristo interior com a afirmativa que está em Lucas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo ou a sua personalidade para que se desobstrua um caminho para que a individualidade que sou eu, o Cristo interior ou o self, possa então emergir. Então tome cada dia a sua cruz e siga-me. E ainda, porque que aproveita o mundo que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. E o si mesmo, inclusive, está preciso aqui conceitualmente, do ponto de vista de Jung e de Joana de Ângeles também, que é o self, é o mesmo significado. E olhem só o que Joana de Ângeles nos trazia um ser consciente. A emersão do si, ou do self, predominando no indivíduo, é característica de cristificação, de libertação de Deus interno, de plenitude. Então, para atingir a plenitude, não há outro caminho que não buscar esses bens perenes que estão, essa é a boa notícia, que estão em nosso interior, são herança de todos aqueles que foram feitos à imagem e à semelhança do Criador, que conforme os atributos que o Livro dos Espíritos nos traz da divindade, é pura bondade, é pura sabedoria, enfim, é pura justiça. Então, todos nós possuímos. E, portanto, aqui eu já respondi previamente que, de uma forma muito sintética, isso também está na codificação espírita, os bens perenes que jazem em nosso interior, mas que precisam de desenvolvimento e de esforço para chegar à sua expressão essencial e máxima, são amor, justiça e caridade. O homem que busca sinceramente dentro de si esses bens perenes acaba por se tornar o que nós vamos encontrar na codificação espírita, um homem de bem, ou no sentido de ser humano de bem, seja homem ou mulher, obviamente. Então, o verdadeiro homem ou ser humano de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aí eu convido a todos, não vou me adentrar nela aqui, que leiam o capítulo 11, lá de O Livro dos Espíritos, que traz justamente a lei de justiça, de amor e de caridade, para que a gente compreenda como podemos expressá-la na sua maior pureza. Uma questão provocativa: somos verdadeiramente justos? É muito difícil alguém que afirme, eu sou injusto. Parem para refletir. Alguém que já tenha cometido uma injustiça para com você, individualmente, aqui cada um pode refletir. Será que essa pessoa reconheceu que estava cometendo uma injustiça e se via como uma pessoa injusta? É muito difícil. Mas se nós adentrarmos no significado da palavra justo, justiça, fica difícil até suportar
uma culpa que pode vir em todos nós, porque no final das contas, todos nós somos injustos em muitos momentos das nossas andanças por aí. Vejam, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, isso está em O Livro dos Espíritos. E tem uma coerência etimológica, porque etimologicamente a justiça tem o significado de equitativo, e olhem só, a raiz ius ou juris está relacionada a direito ou lei. Então, etimologicamente, justiça é a qualidade daquilo que é justo, ou seja, que está conforme as leis e os princípios de equidade. Enxergar ao outro como um igual, enxergar ao outro como alguém que merece a mesma consideração, o mesmo respeito e que detém os mesmos direitos naturais que eu detenho, e, portanto, tem que ser respeitado como tal, é uma forma de refletir se somos ou não somos justos a todo instante. E aí eu trago uma imagem que eu adoro explorar em diferentes contextos. Quantas vezes que nós destituímos o outro do direito à dignidade humana, sem o pretender, e com justificativas, às vezes, que são razoáveis. Não, eu tinha medo de sofrer violência. A gente cruza com uma pessoa em situação de vulnerabilidade social e o medo vem à tona muitas vezes e a gente finge que nem ouviu, finge que não viu, ignora por completo. Atire a primeira pedra aquele que não ignorou alguém numa condição de vulnerabilidade social pelo menos uma vez na vida. Isso qualifica, à luz do conceito de justiça e da etimologia da palavra, um ato injusto. Então, olhem só como é difícil ser justo. Respeitar o outro, enxergando ele como um igual, não abre exceção. Então, é um ponto para reflexão. E quanto à caridade? Fora da caridade não há salvação. Acho que muitos aqui já ouviram essa expressão. Nós poderíamos nos aprofundar nela, mas não seria o caso aqui, é perder o foco. Mas vale colocar o que significa caridade para que a gente reflita se temos sido verdadeiramente caridosos. Muitas vezes, ao pensarmos em caridade, a gente imediatamente atrela a palavra à chamada caridade material, que é dar algo material para alguém, como dinheiro, comida. Também faz parte. Caridade material. Mas a caridade vai muito além. E, portanto, ainda que a gente não detenha nem um centavo no bolso, nós podemos praticar muita caridade. Então, vamos lá. O verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo o Livro dos Espíritos e na concepção de Jesus, seria benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Recapitulando, quais são os bens perenes que nos compete desenvolver e fazer emergir em sua máxima expressão, obviamente de forma gradativa? Amor, justiça e caridade. E aí a coisa vai ficando tanto mais complexa. Mas tá, caridade, então eu vou dar um pão. Não, vai além. Você vai ter que ser benevolente, indulgente e vai ter que se esforçar para perdoar. Porque não há ninguém aqui que não tenha sido ofendido diversas vezes. E, de fato, algumas pessoas faltaram para com cada um que aqui está. Assim como nós também já faltamos com muitos lá fora. Então, avançando, benevolência, então, tem o sentido de fazer o bem, pura e simplesmente. Então, a gente pode pegar o significado da palavra mesmo e entender que volentia e bene significa vontade de fazer o bem. Essa é a predisposição, que muitos ainda não desenvolveram. Então, esse é um dos requisitos fundamentais para se tornar uma pessoa caridosa. Disposição, portanto, favorável para com o próximo e desejar o bem verdadeiramente aos outros, e não somente a nós. Então, não é só viver bem, que todos nós desejamos, e essa é uma visão legítima, mas não deixa de ser egoísta. A gente está olhando só para o nosso próprio ego nesse momento, mas desejar o mesmo para o outro também, ou seja, viver o bem, no sentido de ser benevolente. E muitos de nós temos essa experiência, pelo menos no contexto familiar. Eu desejo o bem para os meus filhos, e é sincero, honesto. Aliás, chegamos ao ponto de colocar o bem dele antes do nosso bem. As mães, sobretudo, isso se aplica aos pais também, mas é muito comum
nós vemos exemplos de mães abnegadas que estão sendo muito benevolentes para com os filhos. E olhem que curioso, né? O bebê nasce fofinho, parecido com o pai, parecido com a mãe, traz momentos assim de muita alegria pela simples beleza de um bebê. Mas, muitas vezes por trás daquele ser fofinho, há alguém que nos feriu profundamente numa reencarnação passada. E isso é muito mais recorrente do que podemos imaginar. E por isso a benevolência para com esse ser será muito necessária da parte do pai e da parte da mãe. E muitos negligenciam, porque vêm inconscientemente sentimentos relacionados a um passado do qual não conseguimos nos recordar, mas a gente acaba por descarregar nos filhos. Então, não é só flores que é comum ali naqueles momentos iniciais, mas a natureza é muito sábia. Ela manda, às vezes, aquele que nós odiamos provisoriamente, felizmente, porque a lei do progresso e da justiça, do amor e da caridade garante que isso vai ser mudado, venha como alguém que nós vamos amar e muito, até pelas feições que ele apresenta. Mas aí está a benevolência. A indulgência, ser tolerante, clemente, compassivo. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha só a profundidade. Se vocês forem lá no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar várias recomendações que vêm ao encontro dos bens perenes que nos compete buscar. Não é à toa que o Mahatma Gandhi, representante do hinduísmo, em certa feita afirmou que se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem, mas sobrasse o Sermão do Monte, não é nem o Novo Testamento inteiro, o Sermão do Monte, nada se perderia. Ele viu a profundidade que lá estava e as recomendações sintéticas e extremamente sábias para que nós seguíssemos o caminho que nos compete. Então, colocar-se no lugar do outro, isso significa desenvolver empatia, solidariedade e misericórdia. Então, estamos falando aqui de sugestões para essas autopromessas. Ser mais caridoso, ou seja, ser mais benevolente, ser mais indulgente, ser, portanto, mais empático, mais solidário, mais misericordioso, mais, enfim, realmente buscar vivenciar o bem. E quanto ao perdão, um ponto importantíssimo é refletir que ele é um processo. É natural que a gente não consiga de imediato perdoar. Mas o perdão implica justamente em se esforçar para, de forma voluntária, aquele que foi prejudicado, passar por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação ao ofensor. Deixando de lado, então, aquelas emoções negativas que nos levam, muitas vezes, a desejar o mal, a desejar se vingar. À medida que a gente se esforça para transmutar essas emoções densas, a gente está trabalhando o processo do perdão e estamos sendo caridosos. Não é passe de mágica, e isso, obviamente, tem que ser respeitado até dentro das nossas próprias limitações, mas cabe o esforço. O perdão, no final das contas, nos liberta, porque ele é dissolvente do mal. Isso aqui é de Emmanuel. Ele é dissolvente do mal. Base da saúde emocional, fator de proteção espiritual, porque quando desejamos nos vingar, por exemplo, estejam certos, vocês vão garantir que vários outros ao redor de vocês, a nuvem de testemunhas, como Paulo nos falava, se faça presente para ajudar nesse ímpeto de se vingar. E, portanto, para evitar processos obsessivos, o perdão também é um remédio extremamente necessário e vai levar ao equilíbrio. E agora, então, para que a gente já comece a avançar aqui para o final, como nós podemos pensar do ponto de vista prático para nos tornarmos mais justos, caridosos, expandindo, portanto, o amor que jaz em nós. Então, observem, à medida que nós realmente buscamos a justiça e a caridade, naturalmente o amor vai se expandindo. E por isso o sentido etimológico, vindo do grego da palavra caridade, que é ágape, significa amor divino, amor na sua máxima expressão. Então, alguns até colocam caridade como sinônimo de ágape. Naquela famosa carta de Paulo, acho que todo mundo aqui vai lembrar, não vou citar ela na íntegra, mas se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não houvesse amor,
Quem se recorda? Alguns usam a palavra caridade e não está incorreto do ponto de vista da tradução do grego, porque é ágape. Então, à medida que nós praticamos benevolência, indulgência, perdão e nos empenhamos para realmente sermos justos, nós vamos naturalmente expandindo esse amor que já é herança, que já jaz em nós. Então, como podemos nos cristificar, agora que sabemos que todos temos o self ou o Cristo interior, ou nos tornar seres humanos de bem? E aqui tem algumas dicas que não é para desanimar, para que a gente feche a reflexão, é para que a gente comece, para que a gente tenha um norte. E eu recomendo buscarem também lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Então eu trago algumas aqui. A primeira delas a gente até já tratou. Coloque os bens espirituais acima dos bens temporais. Não é abandonar os temporais, mas é privilegiar mais os espirituais, os permanentes. Pergunte recorrentemente a si mesmo se violou a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, eu pratiquei o mal? Eu fiz todo o bem que eu podia? Eu desprezei voluntariamente alguma ocasião de ser útil a alguém? Alguém tem queixa contra mim? E isso, inclusive, nos leva a buscar a reconciliação, conforme foi também recomendado pelo grande psicólogo e terapeuta Jesus, antes de entrares no templo, né, para orar, para fazer suas oferendas. Se alguém tem algo contra ti, volte e se reconcilie enquanto ainda é tempo. Enfim, se fez da outrem tudo o que desejara o que lhe fizesse. Então, fazer ao outro o que eu desejo que seja feito para mim. Essa regra áurea é uma premissa para a boa relação. É uma premissa para realmente assegurar que nos empenhemos nesse processo de nos tornar mais caridosos. Se todos nós sempre fizéssemos essa análise com sinceridade, com profundidade, o mundo já estaria transformado. Já não haveria mais fome, guerra, entre outras pragas que temos em nossa humanidade. Não perca tempo e energia com queixas improdutivas, mantendo sempre em mente que todas as vicissitudes da vida, todas as dores e todas as decepções são provas ou expiações. Isso é difícil. Quantas vezes que nós vivenciamos algo que é extremamente sofrido, que é duro de se viver, e a tendência natural é se revoltar, reclamar, sofrer, culpar a Deus, culpar o outro, em vez de, e aí vem o exemplo do homem de bem, uma dica que ele daria lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Deposite fé na bondade, justiça e sabedoria absolutas de Deus. Porque muito do que ocorre de ruim hoje, ou de aparentemente ruim, é o melhor que poderia nos ocorrer. Quantas vezes que nós vivenciamos, talvez alguns aqui consigam relembrar, algo que nos pareceu a pior coisa naquele momento. Mas pouco tempo depois, ou algum tempo depois, ao fazer a retrospectiva, a gente avaliou que foi a melhor coisa que podia me acontecer. E isso vale até, por mais duro e difícil que seja perceber, para sofrimentos físicos, porque doenças também, conforme a doutrina espírita nos demonstra, decorrem da nossa própria responsabilidade e muitas vezes numa vida anterior. Eu recomendo aqui, por exemplo, a leitura de Memórias de um Suicida para trazer um pouco de reflexão em torno disso. Uma obra pesada nesse sentido, né, mas necessária. Então, eu não vou me aprofundar nessa questão para que a gente, então, já possa nos encaminhar aqui para o fechamento colocando o seguinte. O homem de bem, ou o ser humano de bem, demanda, para chegarmos a esse ponto, que nós estabeleçamos como meta, estabeleçamos como algo que realmente desejemos, sermos mais justos, amarmos mais, sermos mais caridosos e, portanto, mais benevolentes, mais indulgentes e capazes de realmente se empenhar para perdoar. E somente por esse caminho é que nós vamos conseguir chegar à emersão dessa consciência crística que jaz em nós. Não há outro caminho.
E não importa a religião, não precisa ser espírita, não precisa ser isso ou aquilo. Se esforçar nesse sentido, estejam certos. Um dia nós vamos atingir essa plenitude, como Joana de Ângeles coloca, e a verdadeira felicidade, porque a felicidade não é ainda deste mundo. Ela jaz também dentro de nós. Então, fechando essas reflexões, eu só trago também a importância de o porquê nós não conseguimos cumprir. Muitas vezes nós culpamos os outros. Culpa de fulano ou beltrano, eu não consegui porque ele inviabilizou, ele ocupou meu tempo, ele fez isso, ele fez aquilo, ou a minha vida é muito corrida, não deu tempo. Ou ainda, eu até queria superar esse vício, mas a carne é fraca. Leiam em O Céu e o Inferno uma lição que fala justamente sobre essa fraqueza da carne, mostrando que a carne não é fraca, o espírito que o é. Falta é determinação, boa vontade, esforço. Somos indivíduos regidos por hábitos. E, portanto, somente quando nós nos determinamos e realmente começamos a perseguir esses hábitos, é que nós vamos estabelecer um novo hábito. Isso vale para esses bens perenes, isso vale para os bens mais passageiros. Tudo demanda repetição, esforço, até que se estabeleça em definitivo. E uma dica lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos é de Santo Agostinho. Todos os dias à noite, depois que a gente traça um plano, eu quero me tornar mais caridoso, eu quero praticar mais atividade física, eu quero ser mais justo, enfim. Todos os dias, se possível, à noite. Pegue um diário, ele não fala em diário por escrito, mas eu recomendo que seja, porque eu acho que precisamos disso. Pode ser digital, pode ser manual, escrito à mão, mas escreva. Faça uma retrospectiva do dia. Dica de Santo Agostinho. O que eu deixei de fazer no que toca ao bem? O que eu fiz de mal? O que me falta ainda fazer para alcançar isso que eu pretendo? E todos os dias ele passava em revista o dia. Mas no dia seguinte ele ia além. Além de continuar tentando, se ele percebia que ele falhou em algo, ele tentava restabelecer o equilíbrio empenhado em, por exemplo, se reconciliar com alguém, se ele tinha falhado com alguém. E ele afirma, é a partir daí que eu passei a me autoconhecer, porque Jung já fala, né, o caminho para que a gente conheça a si mesmo, o primeiro passo é nos deparar com a nossa própria sombra, que tem muitas coisas que não são nada agradáveis. Tem coisas que são positivas, mas coisas que não são nada agradáveis. Então, ele conseguiu se aprimorar, se aprimorar, se aprimorar por essa determinação, repetição e retrospectiva diária. Fecha, então, devolvendo aqui a palavra para o meu irmão Arnaldo e parabenizando mais uma vez pelo 43º ano de compartilhar tanta luz aqui. Muito obrigado. Obrigada, foi ótimo. Espero que como sempre, uma palestra muito envolvente, né? Feita com muito carinho, com muito amor, com muito conhecimento. Nós agradecemos sempre aqui o Leandro, a sua vinda à nossa casa, e o convidamos para fazer a prece de encerramento dessa primeira parte. Quer voltar para... Volta aqui, não sei. Vamos, então, unir esforços na esfera mental e emocional para, nesse momento, tentar elevar um pouco a nossa vibração, nessa perspectiva de nos tornarmos seres humanos melhores, no reconhecimento das nossas limitações, das nossas falhas, mas na alegria de saber que todos, na condição de filhos daquele que é puro amor, temos oportunidades de avançar a cada dia, de se reerguer e de não mais faltar no que reconhecemos que era uma falta. E, portanto, pedimos o amparo daquele que é puro amor, que nos envolva
e com seus emissários nos intua a cada passo. E de nossa parte nos mantenhamos sempre abertos a essas boas intuições que ocorrem, para que possamos então buscar o desenvolvimento e a imersão desses bens perenes sobre os quais refletimos na noite de hoje. Que sejamos mais amorosos para com todos, sem nenhuma distinção. Que sejamos mais misericordiosos. Que sejamos mais benevolentes. E, portanto, que possamos chegar no momento em que um dos grandes apóstolos chegou ao afirmar que não sou mais eu, e sim o Cristo que se expressa e obra e que viabiliza essa disseminação do amor. Que chegamos a esse ponto com muita alegria e na certeza de que, desse momento em diante, continuaremos a expandir cada vez mais o amor, até chegarmos à união com aquele que é puro amor, como colocar. Agradecidos, então, pedimos a permissão para encerrar essa etapa do trabalho da noite de hoje, dizendo graças a Ti, Senhor. Mais uma vez, a nossa gratidão. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância.